pessoal, tudo bem? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda aí, né, ao nosso canal aí de exames de imagem para fisioterapeutas e exames e testes funcionais para o diagnóstico fisioterapêutico, né? E como eu havia dito, a gente começou essa série, né, onde a gente vai falar sobre como as imagens se formam, né? Nosso primeiro episódio aí foi sobre as radiografias, como é que as radiografias são formadas. E hoje a gente vai falar da tomografia computadorizada. Como surgiu essa tomografia computadorizada, como é que é o processo de formação da imagem, quais os níveis de densidades, né, que a gente tem para a gente poder aprender a entender como o exame ele é realizado e quais os princípios do qual existem a formação da imagem. Isso é extremamente importante porque se você conhece esses princípios nos quais a imagem ela é formada, obviamente vai ficar bem mais fácil depois você conseguir interpretar o exame, beleza? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder fazer uma apresentação aqui sobre esses tópicos. Prontinho então, pessoal, vamos lá. Então, como eu disse, hoje a gente está no segundo episódio, né, da temporada aí, onde a gente vai aprender como as imagens se formam, ou como se formam as imagens. O episódio de hoje é sobre a tomografia computadorizada, né? E aí eu ainda vou apresentar para vocês aqui, no final da aula, vocês me acompanham aí. A gente vai ver todo esse procedimento de como é que as imagens se formam da tomografia. A gente vai ver algumas aplicações importantes dessa tomografia para a fisioterapia também, né? E no final eu vou mostrar um caso clínico rapidinho e a gente vê o tamanho da importância, né, desse exame da tomografia computadorizada, né? O caso clínico que eu vou apresentar para vocês foi extraído de um artigo que relatou um dos primeiros casos, né, aqui no Brasil da Covid-19, né? Então foi divulgado e quem lembra bem aí nesse período, né, onde a Covid-19 teve um impacto bastante intenso e a tomografia computadorizada foi escolhido, digamos assim, foi o exame que mais se adequou naquele momento para avaliar o nível de comprometimento pulmonar dessa infecção viral, né? E aí eu vou mostrar para vocês no final da aula um caso clínico, a gente vai ver alguns tópicos, alguns detalhes que o porquê também que a tomografia auxiliou nesses aspectos aí, nessa pandemia da Covid-19, beleza? Então vamos lá. A propósito, né? Quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal do YouTube, onde vai estar sempre saindo aulas interessantes aí para ajudar vocês nesse aprendizado aí dos exames de imagem voltados para a fisioterapia ou para as ciências do movimento, né? Então o pessoal da área de educação física também pode estar acompanhando, uma vez que quem trabalha com esporte sempre tem, né, exames de imagem que chegam dos atletas ou dos profissionais, né, que atuam aí nessas áreas. E me segue também no Instagram aí para poder você estar acompanhando aí novidades dos exames de imagens e exames funcionais para fisioterapeutas, beleza? Bom, então como a gente sempre costuma enfatizar, é importante a gente conhecer um pouco da etimologia das palavras ou dos termos. Eu gosto muito disso porque facilita a nossa compreensão do significado das coisas, né? A gente precisa cada vez mais valorizar o significado das palavras para a gente poder realmente ter uma capacidade interpretativa melhor. E a tomografia computadorizada, voltou aqui. A tomografia computadorizada, ela vem do grego antigo, né? Que a primeira parte da palavra tomos, né? Tomos significa corte ou fatia, né? E grafos, que vem de grafo, significa escrever ou desenhar, né? Digamos assim. Então, é como se a gente pegasse o corpo humano e escrevesse as suas fatias, ou desenhasse as suas fatias. Então, o termo tomografia significa isso, certo? Computadorizada, obviamente, porque utiliza dos recursos tecnológicos dos computadores para poder processar as imagens e aí a gente poder ter uma melhor qualidade
na definição dessas imagens, ok? Bom, quem me acompanha também sabe que eu sempre gosto de história, porque ajuda a gente a aprender melhor. Quando você conhece a história do que está por trás daqueles eventos ali, daquilo que acontece, fica muito mais fácil você concretizar aquilo em forma de conhecimento, né? Então, além de que, lógico, a gente precisa entender que as coisas não acontecem do nada, elas não apareceram, né? São processos de construção de conhecimento, de desenvolvimento tecnológico que levam a gente chegar ao que nós temos hoje, né? Então, esses aí são os dois físicos, né? O Godfrey Hounsfield, ele, digamos assim, foi o autor principal nesse processo dessas pesquisas e tal, e ele trabalhava tanto com a física como com a parte de engenharia eletrônica, e a tomografia, ela, digamos assim, ela culminou, né? Ela é uma evolução da radiografia. Então, a radiografia surge, né, como a gente viu na aula anterior, aí vocês depois podem assistir, quem não assistiu ainda a aula, ela surge, né, com o físico Röntgen, os raios-x, e ao longo dos anos, né, continuou se investindo bastante em pesquisas, em desenvolvimento tecnológico, em desenvolvimento de equipamentos que pudessem melhor controlar essa radiação e por isso poder obter as melhores imagens. E nesse percurso, o Godfrey Hounsfield e o Alan Cormack, eles tiveram uma ideia fabulosa. Aqui é um rascunho, isso aqui está no museu, né, onde é possível encontrar, né, os protótipos iniciais, alguns escritos desses autores. E a ideia dele foi o seguinte: se eu pegar, por exemplo, ele pegou aqui um cérebro, né, de um animal bovino, e ele pegou aqui onde ficava a fonte emissora de raio-x e fazer com que essa fonte se movimentasse. Ele pensou, bom, será que se eu emitir o raio-x, né, aqui ó, a emissão do raio-x passa e isso vai girando, vai fazendo um movimento, né? Se eu conseguir mapear, digamos assim, a estrutura, né, em vários ângulos diferentes e depois juntar essas imagens, será que eu consigo ter uma, abre aspas, radiografia mais, né, da visão mais panorâmica, das várias faces, dos vários cortes, né? E aí, lógico, a ideia surge, vamos colocar em prática, vamos começar a movimentar para tentar desenvolver os equipamentos, as tecnologias, para que essa ideia possa ser testada e ver a sua viabilidade. E assim fizeram vários testes, vários protótipos, com certeza que devem ter dado errado, que não saíam direito, mas é a questão da persistência, né? Você vai indo até que em determinado momento a coisa começou a funcionar. E aí, por volta isso já na década de 1970, 71, né? Mais especificamente 72, ele desenvolve o primeiro, né, equipamento mesmo de tomografia que poderia fazer os exames de imagem. E olha que curiosidade, né? Esse equipamento, ele tinha, né, aqui a gente chama, isso aqui é o gantry, é o lugar onde o indivíduo, né, entra, e naquela época o tubo ele era do tamanho da cabeça, ou seja, só era possível colocar a cabeça ou uma parte do membro, né, a mão, a cabeça, enfim, uma estrutura pequena, era uma área bem reduzida que era possível colocar ali, obviamente porque naquela época a tecnologia, os equipamentos que haviam, o que era possível se fazer com aquilo ali. E esse equipamento, ele não girava 360 graus, como a gente vê hoje, né? Ele girava 180 graus, né? Então, os equipamentos dessa época tinham essas limitações, digamos assim, mas já era uma revolução gigantesca para a formação de imagens, né? E para vocês terem ideia, a primeira imagem que foi feita, né, de uma cabeça de um paciente demorou em torno de 9 dias fazendo captações da imagem
e depois demorou quase 3 horas, foram mais de quase 2 horas, mais de quase 3 horas, para que o computador reunisse todas essas informações e processasse a imagem. Olha que massa que a gente tem aqui acesso a ver a primeira imagem, né, que teve uma aplicação clínica de uma tomografia de cabeça. Olha que imagem interessante. Essa paciente ela sofria, né, de convulsão, dores de cabeça, começou a apresentar vários problemas neurológicos e até essa época, até 1970, problemas neurológicos mais graves, não tinha como saber o que estava acontecendo ali dentro, né? Ou seja, o paciente teria que ser submetido a uma cirurgia, uma neurocirurgia, para que visse lá dentro o que de fato estava acontecendo. Ou seja, só ia saber o que estava ocorrendo depois que abria o crânio do paciente, submetido àquele procedimento cirúrgico todo, para tentar identificar ali dentro o que estava ocorrendo. Olha a dificuldade disso e o risco que isso trazia, que era muito grande, porque, obviamente, o profissional ia meio que às cegas, né, para tentar encontrar ali o que estava ocorrendo. E nessa primeira imagem, que já vai uma dica interessante, ó, a gente vê a parte óssea, a calota craniana aqui, e dentro da imagem, ó, uma das dicas básicas, né, uma das estratégias básicas para você avaliar exame de imagem é por comparação, né? Há uma tendência de que o exame de imagem ele mantenha digamos, um padrão de um tom na imagem, de conformação da imagem, e quando essa conformação, quando esse padrão de cinza, da cor da imagem se altera, ali a gente deve se deter a uma avaliação mais minuciosa, pois ali pode estar exatamente a alteração radiológica ou a lesão, o problema que o paciente vem apresentar. E nesse caso, como a gente pode observar, aqui no hemisfério direito, a gente tem essa área, tá vendo? Acredito que vocês consigam ver aí essa área que está um pouco mais escurinho, ou seja, um pouco mais radiotransparente. E aqui a gente tem um padrão de distribuição do tom de cinza que seria mais do padrão normal esperado. Então, a partir dessa imagem, os neurocirurgiões, né, da época, eles já iam poder fazer a abertura da calota craniana da paciente numa região onde o acesso fosse mais direto e mais específico do local da lesão, né? E assim foi feito e realmente foi possível verificar de que o local onde a imagem estava demonstrando era exatamente um lugar onde a paciente apresentava a alteração que deveria ser corrigida ali pelo procedimento cirúrgico. Então, isso foi uma revolução, né? E aí os equipamentos, obviamente, eles foram passando por vários avanços tecnológicos, e aí da década de 70 para 80 para 90, vieram surgindo as várias gerações de tomógrafos, sendo que a geração mais recente a gente tem lá as tomografias multi-slice. O que é que significa multi-slice? São equipamentos maiores, onde eles têm várias linhas, né? Por isso que é multi-slice, então eles têm várias linhas de receptores que captam as imagens ao mesmo tempo. Então ele consegue captar, né? Qual a diferença que a gente tem daquele passado, né? O exame ele agora faz o giro de 360 graus, né? São equipamentos bem maiores que podem pegar qualquer parte do corpo humano e fazer a tomografia ali. A captação de imagem dura pouco tempo, a pessoa fica exposta à radiação em um período de tempo muito curto, o que favoreceu e que melhorou muito, né, a condição de que esse exame pudesse ser realizado. Outra coisa é a própria imagem, as próprias imagens também, a evolução tecnológica fez com que os exames ficassem também mais modernos, né, com equipamentos com imagens mais bem definidas, com um tempo menor de exposição. Outro detalhe, como eu falei da radiação, a tomografia ela é uma evolução da radiografia. Como a gente viu na aula anterior,
A radiografia ela faz parte daquele espectro de ondas eletromagnéticas que são radiações ionizantes. A tomografia é a mesma coisa, é uma radiação ionizante. Agora imagine um paciente exposto a essa radiação por um período de tempo bem maior para tentar fazer a tomografia de vários cortes do corpo. Então, a exposição do paciente à radiação pela tomografia é maior do que na radiografia, né? Então, a evolução tecnológica dos equipamentos permitiu controlar melhor esse tempo de exposição, diminuindo assim o tempo de exposição do paciente nessa exposição, nesses exames. E isso foi um salto de qualidade também muito importante, né? Aqui, em 1973, no British Journal of Radiology, publicado aí, ó, a descrição do sistema. O primeiro scanner axial transversal computadorizado, que foi batizado de tomografia, de tomógrafo, né? E aí o Hansfield, como um autor, é muito legal porque essa revista, o British Journal of Radiology, já existe há muitos anos e a gente consegue acessar, né? Os artigos foram digitalizados, a gente consegue acessar esses artigos até hoje. Muito legal. E isso foi uma revolução tão grande que também chegou no Brasil. Então aqui tem um recorte do jornal, Jornal da Família, aí onde mostra, né, um novo tomógrafo computadorizado no Brasil. As lesões em qualquer parte do corpo humano já podem ser diagnosticados com precisão. Então isso cria um rebuliço, né, no mundo inteiro e também chegou aqui no Brasil por volta da final da década de 70, década de 80, e de lá para cá os tomógrafos começaram a se tornar um pouco mais populares. Ainda são exames relativamente caros, são exames que ainda já estão mais acessíveis, mas ainda há uma dificuldade de acesso muito grande por uma boa parte da população, né? Então, mas representa, enfim, uma evolução grande aí para o diagnóstico e para a verificação, né, das estruturas que tem algum tipo de comprometimento, beleza? Aqui é uma imagem de um tomógrafo mais recente, né? Hoje já tem equipamentos até mais modernos, mas a estrutura basicamente é essa. Então a gente tem uma maca. Essa maca também ela passa por uma evolução tecnológica, porque ela desliza, né, automaticamente, e aí ela vai deslizando em intervalos de distância ali de 3 a 5 milímetros. Então ela consegue se deslocando de maneira bem precisa para que aqui dentro a gente tem a estrutura, né, que gira e que capta, né, emite a radiação e que capta os receptores que captam esses sinais. Esses sinais captados vão, né, para uma central de computadorizada, e nessa central computadorizada essas imagens são processadas para que haja a formação da imagem. Então, isso permite também que, aqui ó, esse videozinho ele mostra aí, né, o scanner, a fonte emissora, ele vai girando, do outro lado os receptores vão recebendo a radiação que foi colocada ali e ela atravessa o corpo humano, como a gente viu lá na aula, onde a onda magnética do raio-x ele consegue atravessar o corpo humano, mas ele vai ter distintas capacidades de penetração no corpo humano de acordo com a densidade da estrutura. Estruturas mais densas atenuam mais a passagem da radiação, então vai ficar mais branco. E estruturas menos densas, como o ar, como tecidos, como a gordura, como os músculos, vão permitir mais a passagem da radiação e vai ficar mais escuro, vai ficar mais hipodenso, né? No caso da tomografia, a gente falou lá na radiografia que o termo técnico, né, a linguagem técnica, a gente falava de radiodenso ou mais radiodenso para áreas brancas e menos radiodenso ou radiotransparente para estruturas mais esbranquiçadas. No caso da tomografia, essa linguagem também continua valendo. Então eu posso falar de áreas hiperdensas ou áreas com maior radiodensidade, que vai ser áreas brancas,
áreas hipodensas ou áreas com menor densidade ou radiotransparentes que vão permitir a passagem do ar ali, né? O que o Hansfield fez, né? E os colaboradores foram evoluindo ali no trabalho. Opa, volta aqui. Há uma distinção muito grande, né? Vai aqui de mais 1.000 a menos 1.000 unidades Hansfield no tomógrafo, que é capaz, digamos assim, de gerar uma infinidade, né, de tons de cinza. Esses tons de cinza, como a gente já viu, é o que vai definir para a gente os contrastes da densidade das estruturas para a gente poder interpretar e avaliar. Se está mais esbranquiçado, se está menos esbranquiçado, mais radiodenso, se tem alguma linha de radiotransparência no meio de uma estrutura óssea, indicando ali alguma lesão. Enfim, a gente vai ver isso mais detalhadamente em outras aulas sobre os exames mesmo, né? Então, o que é que ele fez? Ele pegou esse espectro de possibilidades, limita a uma determinada, que a gente chama de janela, né? A um determinado espectro. Então, aqui, ó, desse espectro aqui, ele limita o que nós chamamos de uma janela. Essa aqui é a janela óssea, né? Então, a janela óssea na tomografia é aquela janela que vai permitir a gente visualizar ou enxergar as estruturas ósseas de maneira mais detalhada. Se a pessoa, né, se o técnico, o radiologista lá, o técnico que está fazendo o exame, ele muda, ele amplia essa janela, ele pode criar condições para que o computador leia estruturas menos densas. E aí a parte óssea fica, digamos, mais em segundo plano, não é o objetivo principal. E a gente tem ali os tecidos moles, músculos, órgãos, vísceras, ligamentos, tendões, músculos, né? Então a gente tem as estruturas de tecido mole muito mais visíveis, que permite a gente identificar ali alterações ou lesões nessas estruturas. E aí a gente tem o que a gente chama de janela de tecido mole, né? A gente vai falar disso aí. Outra vantagem fenomenal aí da tomografia é que ela permite ser feito cortes em 3 planos, né? O corte axial ou corte transversal, que é aquele plano, né? São os mesmos planos anatômicos, que vai dividir o indivíduo ao meio, parte superior e inferior. Então eu tenho ali um corte axial, como se eu estivesse vendo ali, ó, o cérebro da pessoa, a cabeça do paciente aqui, como se eu estivesse vendo uma imagem aérea, uma imagem de cima, né? Isso é muito legal, porque a gente consegue ver as estruturas aqui dentro, né? Do cérebro, sulcos cerebrais, os ventrículos, né? Os seios ósseos, ó, que, enfim, a gente consegue ver com bastante detalhe. O corte pode ser sagital, então o computador ele consegue captar a imagem também, transformando ela em um corte sagital, que é como se cortasse o indivíduo em 2 fatias lateralmente, né? Então eu tenho uma vista lateral, é o corte sagital, que também é magnífico esse corte para a gente identificar uma série de alterações, né? E tem o corte coronal, que é como se dividisse o indivíduo em anterior e posterior, e aí eu tenho uma vista de frente para trás ou de trás para frente do paciente, das estruturas internas do corpo desse paciente, beleza? Toma um cafezinho aqui para a gente seguir. Tipo de densidade na tomografia, já falei aqui. Então, os tecidos mais densos, como o osso, ele tem uma maior atenuação do raio-x. Ele segura, ele dificulta a passagem do raio-x porque ele é mais denso. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar mais branco, vai ficar mais radiodenso. Então, aqui, ó, coluna vertebral, lombo sacra, e aqui eu tenho o corpo das vértebras, ó, mais branquinhos, mais radiodensos, certo? Os tecidos menos densos ou de menor atenuação, aqueles que permitem mais a passagem, né, da radiação, eles vão ficar mais escurinhos ou com menor ou um cinza intermediário. Então aqui a gente tem os músculos, ó,
paravertebrais, né? Da lombar. A gente tem aqui o ar, né? Dentro das vísceras, né? Bexiga e intestino, né? As alças intestinais, dependendo do ângulo que ela sofreu ali a imagem, a gente vê nessa alça intestinal, a gente vê aqui, ó, uma área vazia, que é o ar, né? Que é normal, é o que é esperado. Então o ar vai ficar pretinho ali, certo? Como eu já falei para vocês, a tomografia computadorizada, a gente pode ter a janela de tecido mole, que é a chamada, no caso do tórax, a janela pulmonar, onde a gente vai ver o tecido pulmonar, o parênquima pulmonar. A janela de mediastino, que também vai permitir ver os tecidos moles com maior nitidez, como coração, vaso sanguíneo, parede torácica e tal. A janela óssea, que vai ver realmente mais a parte óssea, né? Na tomografia de crânio também, então, janela de tecido mole para ver lesões cerebrais dentro do córtex cerebral, né? E a janela óssea, onde a gente vai ver as fraturas, né? Os TCEs, traumatismo crânioencefálicos, certo? As aplicações são diversas, vou passar algumas aqui para vocês verem. Na pneumologia, né? Na pneumofuncional, então, diferenciar, né, enfermidades torácicas, avaliar o tamanho da extensão, e também é muito importante, ajuda a gente a avaliar o controle do tratamento. Então, o paciente, às vezes, ele chega com um quadro onde ele tem uma lesão pulmonar na tomografia, e esse paciente vai ser submetido a um tratamento, né? Um tratamento fisioterapêutico que você vai propor, tratamento cardiorrespiratório, tratamento respiratório, né? Uma reabilitação respiratória. E esse pulmão, obviamente, ele pode ter lesões ali que depois, né, ao longo do tratamento, em algum momento mais adiante, você pode estar fazendo uma outra imagem para identificar como está a evolução realmente desse tratamento em termos de estrutura de tecido pulmonar, beleza? Então aqui a gente tem as duas imagens, ó. Essa da esquerda é a janela de tecido ósseo, janela óssea. Veja que dá para a gente ver o osso mais detalhadinho aqui, né? E aqui a gente tem a janela de tecido mole. Veja que a gente vê de parênquima, ó. A gente vê o parênquima pulmonar bem definido. Aqui a gente vê as estruturas do mediastino, né? Da área cardíaca, certo? Os músculos paravertebrais aqui atrás, né? No pulmão a gente vê, né, o tom de cinza do tecido pulmonar, né? Os bronquíolos e tal, como é que eles estão ali, os septos interalveolares, né? Então dá para a gente ver uma série de estruturas com um nível de detalhamento enorme, que na radiografia não temos esse nível de detalhamento, né? A cardiologia também utiliza-se esses exames, principalmente para avaliar lesões, né, coronarianas, vasculares, aneurismas e tal. A imagem aqui dá para ver também aqui a área cardíaca, né? Os ventrículos, os átrios. Na neurologia, então, muito utilizado para identificar acidente vascular cerebral, tumores, processos inflamatórios, traumas, né? Então, aqui a gente tem uma janela óssea. A gente vê aqui o córtex ósseo bem desenhado, as estruturas internas, né, do tecido cerebral. A gente consegue ver com algum grau de definição aqui as estruturas, né? Mesma coisa aqui, ó, o tecido ósseo, né? E aqui dentro as estruturas cerebrais, certo? Na ortopedia, então, é muito utilizada, né? Na desportiva, na ortopedia, na traumatologia, porque temos uma série de lesões traumato-ortopédicas que eventualmente a radiografia pode não ser possível a sua visualização. E aí, em algumas circunstâncias, a tomografia ela vai conseguir lhe dar uma imagem com maior grau de detalhamento, né? Então, às vezes a gente pode ter, por exemplo, uma fratura, aqui é
uma vértebra, né? Uma vértebra cervical, onde o corpo dessa vértebra cervical a gente vê que tem pontos de descontinuidade, né? Então, muito possivelmente aqui uma fratura, né, do corpo vertebral, que pode ter sido por esmagamento, né? E aí, às vezes, na radiografia, o corpo vertebral, por ser uma estrutura, né, maciça, mais maciçazinha e esférica não, ela é arredondada, né? Você tem uma radiografia de AP ou de perfil, você não consegue ver, às vezes, detalhadamente como é que está a parte medular, como é que está a parte interna. E isso dificulta um pouquinho a interpretação, a visualização de lesões que possam estar ali dentro do corpo vertebral ou mesmo em algumas junções ali que são necessárias avaliações mais detalhadas, né? Bom, aí como eu havia dito para vocês, eu trouxe um caso clínicozinho, né? Bem curtinho, mas que vai ajudar a gente a ver, por exemplo, a importância dessa tomografia nesse caso clínico e no caso especificamente da pandemia de Covid-19, né? Na pandemia de Covid-19, os pacientes, eles eventualmente, né, nós tínhamos um grupo de pessoas assintomáticas que não iam apresentar sintomas nenhum, pessoas que iam apresentar sintomas leves, sintomas muito similares a de uma gripe, né, mas sintomas leves, e aqueles pacientes que eventualmente poderiam evoluir, né, dos sintomas leves para sintomas moderados ou mesmo graves e críticos, né? Eram, digamos assim, a classificação, né, desse quadro clínico. E aí, muitas vezes, o que aconteceu? O paciente, ele recebia o diagnóstico, estou com Covid, fazia o teste, estou com Covid e tal, e ele aparentemente estava bem, né, sem nenhuma falta de ar e tal, mas com o passar dos dias, né, e o intervalo de dias era curto, né, com 7 dias, 10 dias, o paciente começava a entrar em um processo de dispneia, um processo de falta de ar com uma certa intensidade, e que quando esse paciente chegava à hospitalização, era feita uma tomografia e esse paciente já estava com um quadro de infecção pulmonar bastante avançado, né? Com a saturação baixa, o que foi, digamos assim, um grande desafio, porque não acontecia às vezes de você ter uma queda de saturação em pacientes muito específicos, pacientes com DPLC, né? Pacientes que já tinham um histórico de algum problema ou alguma lesão pulmonar prévia e que às vezes te mantinha ali uma saturação relativamente mais baixa, mas já era o perfil clínico daquele paciente. E o que se viu foi que um grande número de pessoas, né, começou a apresentar quedas de saturação sem ter necessariamente clinicamente o sintoma de falta de ar já manifesto, né? Daí algumas medidas, né, foram sinalizadas na época. Uma das iniciais e que era mais barato era a medição da saturação de oxigênio. Então, medição de saturação de oxigênio poderia ser feito ainda em ambiente domiciliar ou em ambiente ambulatorial, né, unidade básica de saúde, enfim, onde que fosse um lugar que aquele município escolheu para ser uma referência, digamos assim, para essa triagem. E esse monitoramento ajudava ao paciente identificar se ele estava tendo ou não uma queda de saturação e a partir daí, né, ele ter o encaminhamento mais adequado. Outra estratégia que surgiu muito importante foram as tomografias. Realizar a tomografia desse paciente, porque você tinha, né, uma imagem do quanto que aquela infecção ela estava evoluindo em termos de lesões no tecido respiratório, né? E aí a gente viu eu recebi muitos casos de pessoas, e aí veja outro detalhe importante, a importância do fisioterapeuta conhecer o exame de imagem, né? Eu, por exemplo, recebi muitos exames de imagem de pessoas, de conhecidos, de alunos e de familiares que sabem que eu trabalho, né, que eu estudo, que eu
me dedico à questão dos exames de imagem voltados para a fisioterapia. E o que acontece? Você não tinha, você tinha muita gente fazendo exames de tomografia, mas você não tinha os laudos. Então, às vezes a pessoa saía do município pequeno, ele ia para uma cidade maior, fazia uma tomografia e voltava para o hospital que ele estava internado. Nesse trajeto, o que acontece? Aquela tomografia ela tinha que ser enviada para um radiologista poder laudar, né? Obviamente que é responsabilidade legal e técnica do radiologista, do médico radiologista, laudar a radiologia. O exame, até aí, tudo bem, não tem problema. A questão é, até esse laudo sair, como estava a situação do paciente? Né? O paciente ele ia ser monitorado apenas clinicamente ou você já poderia ter sinais de alerta a partir desse exame de tomografia. E foi isso que aconteceu. Então, eu recebi alguns exames, a pessoa, né, a equipe, ainda não tinha recebido o laudo, e aí quando eu olhava o exame, eu dizia, não, aqui a gente já tem exame, já tem alterações pulmonares, já tem indicativo de lesão pulmonar em vidro fosco, né, que era um padrão bem característico da Covid, mas não só na Covid, mas característico da Covid, e que fazia com que a equipe já ficasse mais atenta, né, para esse paciente, direcionando alguns cuidados no sentido de tentar monitorar melhor o quadro desse paciente, uma vez que ele já estava com sinais ali, né, na tomografia de lesões, beleza? Então é importante o profissional fisioterapeuta, seja ele fisioterapeuta que está na clínica, que está no hospital, em um ambulatório, porque ele vê o exame de imagem, mesmo sem o laudo, ele já tem condições de visualizar e ver o impacto, ver as alterações radiológicas ali, como aquilo está cursando na clínica do paciente, né? Tiveram casos, por exemplo, de paciente que foi receber o laudo da tomografia, e aí não estou aqui fazendo julgamento de valor da circunstância, porque realmente foram muitos exames, muita gente de tudo que era canto, e acho que até que talvez tenha faltado o radiologista para fazer isso, que o paciente fazia o exame de imagem e o laudo ia chegar 5 dias depois, 6 dias depois. Então, se fosse aguardar aquele tempo todo com um exame de imagem na gaveta, né, ou lá no prontuário, sem uma devida avaliação preliminar para que pudesse ser tomada alguma decisão já naquele momento, às vezes já era o curso da doença, né? De agravamento da doença ou de resolução mesmo, né? Então é importante o profissional de saúde, ele precisa conhecer e fazer uma boa interpretação desses exames de imagem. Esse caso ele foi bem emblemático, porque foi um dos primeiros casos, né? Tá relatados na literatura, na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, e esse artigo foi bem interessante porque ele relatava justamente o uso da tomografia também como um critério ali para tentar identificar, né? Primeiro, né, um senhor, né, de 65 anos, ele era saudável, ele retornou de uma viagem que tinha feito ao Egito, e nessa viagem ele fez uma escala, né, em Nova York, em março de 2020. Depois de 5 dias, né, ele apresentou coriza, astenia, mialgia, tosse seca, febre, não havia sinais de febre, né, e uma dispneia, né, moderada ali, leve e moderada, né. 2 dias depois do início dos sintomas desse primeiro paciente, né, as condições pioraram. Então, veja como eu falei, a questão do tempo, né? Então, questão de fração de dias, 1, 2, 3 dias, o quadro clínico do paciente mudava, se alterava completamente. Ele ainda, né, cursava sem febre, com uma dispneia já severa, uma frequência respiratória de 20 por minuto, e a saturação de oxigênio de 90%, né? Ou seja, já começava a ter uma queda na saturação, e pressão arterial normal e acianótico, né? Então,
que explicava essa queda de saturação, essa dispneia, ainda que a frequência respiratória não tivesse tão elevada, mas o que isso explica para a gente, né? E aí foram feitas as tomografias. Tá? Aqui é uma tomografia pulmonar, de janela de parênquima pulmonar, onde a gente já vê aqui as lesões, ó. Então, vê aquele parênquima cinzazinho, bonitinho, né? Aqui, nitidamente, a gente vê que tem já alterações no parênquima pulmonar, né? Alterações no parênquima pulmonar, bilateralmente, ó. Bilateralmente. Então, a gente olha e vê o padrão do cinza normal para um tecido pulmonar, seria isso aqui, ó. Aqui em cima. Pega essa borda anterior, essa região anterior aqui, ó. Isso aqui tudo seria o tecido normal, né? O padrão de tom de cinza. A partir daí a gente vê pontos ou áreas, ó, onde a gente tem uma alteração desse contraste da densidade do tom de cinza. Então, a alteração no tom de cinza nesses tecidos sinalizam para a gente algum evento, alguma alteração que está ocorrendo naquele tecido que está causando uma alteração na densidade das estruturas. Nesse caso especificamente, o vírus ele iniciava um processo inflamatório no tecido pulmonar que levava à formação, né, de aumento de edema, os macrófagos, né, um aumento da quantidade de células da resposta inflamatória naquela área do tecido, faz com que ali altere a densidade daquela estrutura, que seria o normal, para uma densidade alterada ali. E aí a gente tem aqui, então, né, ó, áreas, essas áreas aqui é o que a gente chama de lesão em vidro fosco. Se você olhar, ele parece que está com como se fosse uma área mais fosca, né? Mas a gente tem áreas de consolidação também, ó. Aqui são áreas com maior densidade, né? Essa área aqui de baixo a gente é denominado como uma área de lesão em mosaico. Ela tem, veja que tem áreas mais foscas, mais densas, né? Outro sinal muito característico era o espessamento dos septos interlobulares. Então, os septos ficavam bastante visíveis, né? Bem branquinhos e mais espessos, indicando ali um aumento do edema, de líquido inflamatório, né? Daquele exudato inflamatório ali, certo? Outro padrão que foi muito frequente na COVID é que a lesão ela ocorria, né, na região mais posterior, né, dos lobos pulmonares. Ela tinha uma tendência a ocorrer mais em região posterior e é óbvio que a doença, à medida que ela ia progredindo, ela ia ocupando outras áreas do tecido respiratório também. Beleza, galera? Então, aqui uma outra imagem, aqui já é o corte coronal, né, visto de frente. Então, aqui também, aqui é o bronquifronte, né, direito, esquerdo, direito. Aqui a gente tem o tecido pulmonar, a gente vê áreas com bastante áreas de lesão em vidro fosco, né? Áreas com um espessamento dos septos interlobulares muito fortes, evidentes, né? Indicando um quadro inflamatório no tecido pulmonar. Esse quadro inflamatório, obviamente, ele vai alterar as trocas gasosas e isso leva a um espessamentozinho também das paredes dos alvéolos, o que leva a uma dificuldade na troca gasosa, na perfusão, e aí isso também explica a redução da saturação de oxigênio e obviamente vai dificultando também essa troca gasosa, levando também ao quadro de dispneia, né, do paciente. Beleza? Então, galera, era isso que eu trouxe para vocês, para a gente poder observar e analisar aí em relação como as imagens se formam. Capítulo 2, tomografias computadorizadas. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo aí, comentem. Se ficou alguma dúvida, algum detalhe aí, pode comentar, ou aqui ou no Instagram, manda para mim mensagem, né? Compartilha com os colegas fisioterapeutas aí que precisam, que gostam de estudar, de se aprofundar nesse conhecimento, certo?
e a gente se vê aí no próximo capítulo sobre como as imagens se formam. Valeu!